Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e estou aqui para fazer o clássico episódio de apostas do Oscar, né? Todo ano temos, vários anos acertamos várias coisas, erramos outras, somos surpreendidos, etc e tal. E foi difícil fazer esse episódio porque essa temporada está ao puro suco do caos, existem várias incertezas. Mas aqui no episódio de hoje eu trouxe o resultado de vários prêmios que acontecem antes do Oscar pra gente comparar, dar leves palpites. Pra quem chegou aqui agora, semana passada eu fiz um episódio sobre as campanhas dos filmes, a jornada de cada um deles, desde a estreia até a semana de votação do Oscar, e também as polêmicas que os filmes se envolveram, porque nem só do drama de Emília Pérez vive essa temporada, e também algumas coisas que aconteceram, as narrativas que são criadas, eu comentei tudo no episódio da semana passada, eu vou evitar me repetir demais, então eu convido vocês a ouvirem aquele episódio antes do desse, que é uma continuação. Não é uma continuação tal qual do na parte 2, que você precisa ter visto a parte 1 pra acompanhar. É uma continuação tipo Paddington 2, que ele funciona sozinho. Se você só vê o segundo filme do Paddington, ele vai funcionar, ele vai ser ótimo. Mas se você vê o primeiro junto, você ganha muito mais. Então é o que são esses dois episódios. Antes de começar a falar de Oscar, eu vou falar brevemente dos prêmios antecessores, né, que a gente usa pra prever, entre muitas aspas. Na verdade, sim, esses prêmios, eles servem como termômetros para ver o que tá em alta e também para colocar holofotes em cima de obras específicas, né? No episódio passado eu já citei que o Globo de Ouro foi um grande holofote para algumas coisas, por ser um prêmio que acontece bem cedo, assim, na temporada de premiação. Então, algumas indicações do Oscar provavelmente são consequências do holofote que aquela obra recebeu por ganhar o Globo de Ouro. Cada prêmio tem um corpo votante diferente, tem um estilo diferente. A questão de prever o Oscar é muito mais de você perceber padrões e repetições e meio que saber que a academia costuma fazer. Globo de Ouro é uma premiação que passou por várias polêmicas nos últimos anos, até que ele foi todo repaginado em 2024. Antes ele era votado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Hoje o corpo votante dele chamam de Golden Globes Foundation, que é uma organização que ela faz algumas coisas lá em Hollywood e também tem essa premiação. O corpo votante foi todo reestruturado, apesar que é um corpo pequeno. Eu não sei se eu chamo uma informação muito confiável de quantas pessoas que votam, mas são jornalistas principalmente, são pessoas da imprensa que votam nos filmes, e eu sinto que o Globo de Ouro tá tentando buscar uma identidade própria. Esse ano a premiação do Globo de Ouro ela foi um pouco diferente de outras premiações, ela trouxe várias surpresas. Então eu acho que o Globo de Ouro tá querendo não ser um precursor do Oscar, mas ser uma coisa só dele, o que eu acho interessantíssimo. Foi bem interessante assistir o Globo de Ouro esse ano, mas enfim, é um prêmio que é dado pela imprensa. E aí a gente também tem o Critics' Choice, que aconteceu no começo do mês, mas na verdade é um prêmio que acontece bem cedo, assim, na temporada de premiação também. Ele foi adiado por causa dos incêndios da Califórnia, mas a votação dele foi bem no começo do ano, assim. A Critics' Choice é uma associação de críticos de cinema norte-americanos, lentamente está abrindo terreno para votantes internacionais, tem acho que alguns jornalistas brasileiros que votam lá, mas é uma quantidade pequena. O corpo votante é de aproximadamente 600 membros, e assim como o Globo de Ouro também é imprensa, apesar de ser mais focado em críticos de cinema, porque assim, críticos de cinema podem ser jornalistas, várias vezes são, mas nem sempre, assim como jornalistas podem escrever críticas de cinema, mas nem sempre, são áreas que às vezes tem intersecções, mas não é obrigatoriamente sinônimo uma coisa da outra. Tem o BAFTA também, que aconteceu algumas semanas atrás, é uma premiação da Academia de Cinema Britânica. Ela é um pouco mais fechada no Reino Unido, ele tem participantes dos Estados Unidos, mas o foco maior acaba sendo o Reino Unido, um pouquinho de Europa, e tem um perfil bem mais tradicional, bem mais do que você esperaria do Oscar de uns 20 anos atrás, assim. Mas quem vota no BAFTA são membros da indústria, o que é importante de notar, que não são imprensa, não são críticos, são membros da indústria do audiovisual, assim como no Oscar, assim como nos prêmios dos sindicatos. Falando em prêmios dos sindicatos, né, cada categoria de profissional tem o seu sindicato, então tem o sindicato dos produtores, dos diretores, dos atores, dos profissionais de som, dos profissionais de efeitos especiais, de tudo, praticamente tudo que tem categoria no Oscar
acaba tendo um sindicato e cada um desses sindicatos eles se organizam anualmente e fazem a sua premiação. Existem intersecções entre membros da academia e membros desses sindicatos, porque são todas pessoas da indústria. Os prêmios do sindicato são um pouco mais nichados, né? Porque, por exemplo, no prêmio de diretor, só tem diretor no sindicato de diretor. Então, são diretores votando em diretores. E também, no sindicato tem muito mais gente do que na academia. Os prêmios do sindicato são os lugares onde mais tem pessoas para votar, porque praticamente todo profissional que trabalha em Hollywood está afiliado a algum sindicato. Então, são as premiações que têm o maior corpo votante dentro de cada uma de suas categorias. Mas também eles vão ter categorias específicas do que eles estão fazendo. Então, o prêmio do sindicato de atores não vai premiar maquiagem. O prêmio do sindicato de figurinistas não vai premiar trilha sonora. Então, cada um fica na sua casinha, mas tem várias categorias diferenciadas dentro daquela coisa específica. E, além desse, tem alguns outros prêmios que acontecem. Tem o Annie Awards, que é voltado para animação. Tem o Spirit Awards, que ele é voltado para filmes independentes. Todo ano meio que tem um teto, assim, de orçamento para os filmes poderem se inscrever para ser considerado independente. No ano passado, acho que o teto era 28 milhões de dólares. Então, é pra gente ter uma noção do quanto seria um filme de baixo orçamento. E vários outros prêmios. O que mais tem nesse começo de ano são premiações de cinema, né? Tem os círculos de crítica de cada local e, enfim. Mas aqui no episódio de hoje, para fazer as previsões, eu vou focar em Globo de Ouro, Critics' Choice, BAFTA e os prêmios dos sindicatos. Recapitulando, quem vota no Oscar são os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, são membros da indústria, são pessoas que são convidadas. Você entra nessa academia por convite, você não se inscreve ou nem nada. Geralmente, quem é indicado recebe um convite. É meio que uma etiqueta que eles têm. Atualmente, temos 50 brasileiros que votam no Oscar. E a academia, no total, tem cerca de 10 mil membros. Nem todo mundo é obrigado a votar, mas esse é o corpo votante. Então, é bastante gente. Esses dias, né, depois que encerrou a votação, alguns membros divulgaram votos anônimos, que é uma coisa super comum, todo ano acontece. E aí, geralmente, os votantes comentam: votei em tal pessoa pra melhor atriz, votei em tal filme por causa disso, disso, daquilo. E isso sempre viraliza quando é de acordo com a narrativa que alguém quer publicar. Mas lembre-se que isso é uma cédula de 10 mil, né? Enfim. A votação ela aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro. Então, o que aconteceu depois do dia 18 de fevereiro não influencia mais. Até agora, na data de gravação desse podcast, que está sendo na terça-feira, dia 25, não teve nada, assim, de novo que aparecesse para todo mundo ficar: nossa, aconteceu isso, e agora? Mas vamos ver. Eu tô gravando com antecedência para eu conseguir editar, porque eu sei que vai ficar um episódio longo e essa semana vai ser um pouco corrida. E eu não terminei minha maratona ainda. Então, eu peço para vocês ficarem de olho nas minhas redes, principalmente no Instagram, @filme.da.semana, e no Blue Sky, @lalariland, que quando eu terminar minha maratona, provavelmente vou falar um pouco mais dos filmes por lá. Hoje aqui eu não vou ficar falando muito dos filmes, porque o tempo é curto e são várias categorias, né? Vamos lá. Onde assistir o Oscar? Ele vai passar na TNT, no canal a cabo, na Max, tem uma transmissão ao vivo no streaming, se você é assinante, e a Globo diz que vai passar, né? Vamos ver como vai ser a transmissão deles. O esquema do episódio de hoje eu vou falar a categoria, eu vou falar os 5 indicados, sempre são os 5 indicados, é uma regra do Oscar, e aí eu vou falar como que foram as premiações. Então, concluindo quem eu acho que vai ganhar e, se eu fosse uma votante, em quem eu votaria, beleza? Vamos lá. Primeira categoria é cabelo e maquiagem. Os indicados são Um Homem Diferente, Emília Pérez, Nosferatu, A Substância e Wicked. Como eu comentei agora há pouco, as premiações do sindicato costumam ter várias categorias. E então, A Substância ganhou 2 prêmios, que é maquiagem contemporânea e maquiagem de efeitos especiais. E o Wicked ganhou 2 prêmios, maquiagem de época ou fantasia e cabelo de época ou fantasia. Porque geralmente eles dividem, né, coisas de época e coisas contemporânea, e às vezes tem uma terceira categoria para fantasia, a gente já vai chegar lá. Então, total de 2 prêmios para cada um deles, mas depois, tanto Critics' Choice quanto o BAFTA foi para a Substância, e mesmo sem ter visto esses resultados, eu diria que a Substância é a franca favorita nessa categoria. Desde quando a Substância começou a ganhar atração, o pessoal já contava que ele ia ser indicado em maquiagem, e talvez fosse o favorito,
ao longo da temporada o filme ganhou outra ação e ganhou um monte de indicação, que foi uma grande surpresa pra todo mundo. É só ouvir episódio meu do final do ano passado falando da Substância, falando, esse filme não vai pra Oscar, é terror, é nojento demais e tal. Mas enfim, se tem uma categoria que a Substância tem uma vitória absoluta, é essa. Se eu fosse chutar um azarão aqui, poderia ser Um Homem Diferente, porque eu não vi o filme, mas eu sei que ele tem uma maquiagem bem impactante e que faz sentido dentro da história. Mas se eu fosse uma membro da academia, eu votaria na Substância nessa categoria. Próxima categoria é figurino. Os indicados são Um Completo Desconhecido, Conclave, Gladiador 2, Nosferatu e Wicked. É muito engraçado ver Gladiador 2 aqui, porque, sei lá, novembro o pessoal tava prevendo Gladiador indicado em melhor filme, e ele só foi indicado em melhor figurino, e ele tá pálido perto dos concorrentes. Porque o prêmio do sindicato, ele tem a divisão entre contemporâneo, época e fantasia. E quem ganhou foi Conclave, Nosferatu e Wicked. Todos os 3 indicados, mas o Wicked também levou o Critics' Choice e o BAFTA, então faz o Wicked chegar. Então o Wicked chega como o favorito na categoria, várias categorias técnicas o Wicked é favorito, quando não é o Wicked é Duna, mas a gente vai chegar lá. Eu votaria em Nosferatu, eu acho que eu gosto mais do figurino de Nosferatu do que de Wicked, mas se eu fosse apostar, eu apostaria em Wicked. Direção de arte, os indicados são O Brutalista, Conclave, Duna Parte 2, Nosferatu e Wicked. A premiação do sindicato, novamente, tem a divisão de filme de época, fantasia e contemporâneo, e, novamente, venceu Nosferatu, Wicked e Conclave. Mas, assim como na categoria anterior, o BAFTA e o Critics foi de Wicked, e o Wicked também chega aqui como favorito. E eu também votaria em Wicked, porque uma das melhores coisas do filme são as músicas, né? Mas a segunda melhor coisa do filme é a direção... Não, a segunda melhor coisa do filme é a Ariana Grande. A terceira melhor coisa do filme é a direção de arte. Tudo é muito bonito, mesmo que a saturação das cores esteja baixa. Efeitos visuais, os indicados são Alien Romulus, Better Man, a história do Robin Williams, Duna Parte 2, Planeta dos Macacos, o Reinado e Wicked. O prêmio do sindicato tem muitas categorias. Eu acho que são 25 categorias no total, mas engloba animação, engloba TV também, né? Mas são várias categorias e o maior vencedor foi Duna. Ele ganhou muitos prêmios, então efeitos especiais em ambientação, efeitos especiais com iluminação, sabe? Tem várias coisas muito específicas. Porém, Alien, Planeta dos Macacos e o Better Man também levaram prêmios. Cada um levou uma categoria. Eu acho que o Better Man levou design de personagem, o Alien levou efeito fotorrealista e eu não lembro qual foi do Planeta dos Macacos. Então, tá vendo? Tem várias categorias. Quem também venceu vários prêmios nessa premiação do sindicato foi Robô Selvagem. Muito curioso notar isso. Mas tanto o BAFTA quanto o Critics deu o prêmio de efeitos especiais para Duna Parte 2, e eu acho que é a aposta mais segura. Eu acho que a categoria que Duna vem mais forte é efeitos visuais, e tá certíssimo, eu votaria em Duna com certeza. Porque é triste, o melhor filme do ano passado só vai ficar com 2 ou 3 prêmios técnicos, mas enfim, né? Próxima categoria é a fotografia, os indicados são Duna Parte 2, novamente, O Brutalista, Emília Pérez, Maria Callas e Nosferatu. Aqui está uma bagunça. O prêmio do sindicato, quem levou foi Maria Callas. Mas tem um porquê. Aliás, tem um porquê esse filme tá aqui. Que acaba que a única indicação do filme da Maria Callas é aqui em fotografia e não é pra Angelina Jolie em melhor atuação. Mas o motivo é que o Edward Lachman é uma lenda viva entre todos os diretores de fotografia. Ele sempre consegue uma indicação. Ele deve ser um cara muito legal, ele deve ser um cara muito bem conectado, porque ele tá sempre meio que em alta, e ele levou o prêmio do sindicato. Que, né, não vamos esquecer que tanto os prêmios do sindicato quanto o Oscar acabam sendo uma grande festa da firma. Existe a celebração do cinema e de votar o melhor do cinema, mas também todo mundo se conhece. E se você conhece a pessoa e se você gosta do trabalho da pessoa, você vai acabar votando pra ela. Você votaria no seu amigo? É meio que essa a lógica. Por isso que isso difere um pouco de um prêmio de imprensa, por exemplo, ou de críticos, porque a profissão dos críticos é assistir filmes, então eles assistem muitos filmes. Eles provavelmente viram a maioria dos filmes que foram lançados no ano anterior, enquanto que a indústria acaba vendo o que os amigos trabalharam, os que tiveram mais conversas, os que tiveram mais publicidade, os que tiveram mais na conversa. Então por isso que a gente fala que campanha é muito importante.
você deixar o seu filme ser conhecido, porque são pessoas que trabalham com isso, eles não vão ter tempo de ver todos os filmes do ano. Ai, não, o Oscar é muito injusto, porque o melhor filme do ano passado, na verdade, era esse filme aqui que tem 3 mil logs no Letterboxd. É muito bom que você descobriu esse filme e teve a oportunidade de ver. Mas se ele não teve uma campanha, se ele não teve publicidade, as pessoas simplesmente não viram. E não dá pra votar em coisa que as pessoas não viram, né? Então, enfim, essa é a lógica. Eu não tô defendendo, eu tô explicando como que funciona. Mas, enfim, Maria levou o prêmio do sindicato, mas aí no BAFTA, quem levou foi O Brutalista. E no Critics' Choice, o vencedor foi Nosferatu. Ou seja, sei lá, man. Não sei quem é o favorito. Eu acho que eu votaria em Nosferatu. Eu acho que é a minha fotografia favorita desses filmes. Eu só não vi Maria, mas é porque eu tenho preguiça de cinebiografia. E eu também tenho preguiça quando o ator fica falando muito, de que ele se preparou e que ele sofreu muito, e ele encarnou a pessoa, sabe? Esse tipo de discurso de campanha eu não gosto muito, então eu fiquei com preguiça do filme. Ele não foi indicado em nenhuma outra categoria além dessa, então não botei ele na minha maratona. Mas eu apostaria em Nosferatu ou Duna. Próxima categoria é som. Antigamente existiam as categorias de edição e mixagem de som, o que sempre gerava um grande trabalho para todos os jornalistas culturais explicar qual era a diferença entre as duas categorias. Todo ano tinham várias matérias sobre o assunto, todo ano era necessário fazer tais matérias, porque as pessoas esqueciam o significado delas, até que, eventualmente, as categorias foram fundidas para melhor som. Os indicados são Um Completo Desconhecido, Duna Parte 2, Emília Pérez, Wicked e Robô Selvagem. O prêmio do sindicato tem várias categorias, mas o vencedor de efeitos e barra edição, assim, foi Duna Parte 2, que eu acho que chega mais forte nessa categoria. Assim como efeitos especiais, eu acho que essa é a categoria de Duna, assim. Categoria que eu seguramente falo que pode ir pra Duna. Também ganhou o BAFTA, que tem essa categoria. Melhor som, eu apostaria em Duna, eu votaria em Duna. Eu acho que é o chute mais certeiro das apostas. Trilha sonora, temos O Brutalista, Conclave, Emília Pérez, Wicked e Robô Selvagem. E aí é muito curioso ver que quem ganhou o Globo de Ouro e o Critics' Choice foi Rivais, que nem indicado ao Oscar foi, porque o Oscar odeia o Luca Guadagnino. Brincadeira. Rivais não ter recebido nenhuma indicação foi um pouquinho revoltante, principalmente por trilha sonora, porque é a melhor trilha sonora. Eu queria muito que fosse campo aberto, assim, aí as pessoas fossem escrevendo e aí ganhasse uma pessoa que nem indicada foi. Porque eu acho que eu não expliquei no começo do episódio, eu devia ter feito isso no começo do episódio, vou fazer isso agora. Quem decide quais os filmes que são indicados e quem vota nos filmes? Né, a academia tem mais de 10 mil membros e existem divisões, que eles chamam de branches, né, braços da academia. Então vai ter o braço de som, vai ter o braço de efeitos visuais, vai ter o braço de atuação, vai ter o braço de cabelo, maquiagem. E aí cada braço escolhe os 5 indicados. E aí depois que saem os indicados, todo mundo da academia pode votar em todas as categorias, mas você não é obrigado a votar em todas as categorias. Se você não sabe quem votar, você pode simplesmente deixar em branco e votar nas outras coisas. Ainda acho um grande absurdo que Rivais não tá indicado em trilha sonora. O Brutalista ganhou o BAFTA, mas nossa, eu odeio a trilha sonora do Brutalista. Na verdade, eu não gostei do Brutalista, não falei isso em nenhum lugar ainda. Talvez eu tenha soltado um vídeo que eu fiz no Instagram já nessa altura do campeonato, mas eu não gostei do Brutalista e eu acho a trilha sonora dele uma grande distração. Emília Pérez nem se fala, né? É uma bagunça. Wicked eu gosto muito da trilha sonora, mas é muito parecida com o do musical. Assim, Duna Parte 2, que foi indicado em várias premiações, aqui no Oscar ele não cabe porque ele tá fora das regras, porque ele usa muito material do primeiro filme. Então tem uma porcentagem, assim, de material que tem que ser inédito, que tem que ser feito pra esse filme, pra poder concorrer ao Oscar. E aí Duna acabou ficando de fora. E aí o Wicked, eu acho tão parecido com o do musical, tipo, é diferente. Mas eu não sei, por mais que eu goste da trilha de Wicked, eu não sei se eu queria que ela vencesse. Eu acho que eu fico entre Robô Selvagem e Conclave, são 2 trilhas sonoras que eu gostei bastante. E se eu for chutar, não sei, eu acho que talvez o Brutalista possa levar, mas é uma categoria também que eu não tenho certeza, não sei pra onde que ela vai, não sei o que preencher nos negocinhos de aposta, mas eu acho que eu chutaria Conclave, eu acho que eu chutaria Conclave, mas seria muito legal ver Robô Selvagem levando essa. Em canção original temos 2 músicas do Emília Pérez, El Mal e Mi Camino.
Tem uma música do documentário do Elton John, que chama Never Too Late, porque o documentário chama Never Too Late e a música também. Tem uma música do Sing Sing, que chama Like a Bird. E tem The Journey, do filme The Six Triple Eight, que é o Esquadrão alguma coisa, que é um filme da Netflix. Globo de Ouro e Critics' Choice, quem ganhou foi El Mal. A campanha de Amélia Pérez respira através de aparelhos, mas uma das categorias que tá vindo forte é essa. Todos os esforços de campanha estão voltados para El Mal. É a única cena que eu gosto do filme, então tem esse crédito. Mas, tem um porém, The Journey é uma música da Diane Warren. Diane Warren é uma compositora muito respeitada no cinema, que ela fez muitas músicas. Se você pensa em músicas icônicas assim, feitas para filmes, várias são dela, e ela nunca ganhou um Oscar, e ela tem muitas indicações. Eu acho que ela tem umas 12 indicações. Eu acho que nos últimos 7 anos, todo ano tem uma música dela indicada. Se você olha assim a seleção das músicas indicadas da canção original, você vê lá uns filmes conhecidos, aí você vê uns filmes X, geralmente é a música dela, porque o nome dela tem peso suficiente pra alavancar essas campanhas. E com todo esse caos que Amélia Pérez vem gerado, eu acho que é uma ótima oportunidade para Diane Warren conseguir esse Oscar. Para vários votantes que não querem dar esse Oscar para Amélia Pérez, votar nela, achar que ela é uma segunda via. Então, eu apostaria que The Journey vai levar esse prêmio. Mas enfim, se vocês querem o caminho seguro para as apostas de vocês, seria El Mal, estatisticamente. Mas eu acho que vai ser The Journey. Vamos ver. Montagem, uma categoria que é importantíssima e que várias vezes bate com o vencedor de melhor filme. É uma categoria para ficar de olho, tanto que os 5 indicados estão indicados a melhor filme. São eles: Anora, O Brutalista, Conclave, Amélia Pérez e Wicked. O prêmio do sindicato ainda não aconteceu, eles chamam de Eddie Awards, vai ser dia 14 de março, então depois do Oscar. No BAFTA, quem levou foi Conclave, e do Critics' Choice foi Rivais, que não está indicado, também uma pena. Também acho que a melhor montagem do ano é de Rivais. Mas entre os indicados, eu acho que fica entre Anora e Conclave. Particularmente, a minha montagem favorita é de Anora. Eu adoro o jeito que o filme é montado. Essa categoria pode ser um termômetro para outras categorias ao longo da noite. Não tô falando que quem ganhar aqui com certeza vai ganhar melhor filme. Mas é um apontamento, assim. Eu não queria que Amélia Pérez ganhasse e eu também não queria que o Brutalista ganhasse, porque eu não acho que é um filme bem montado. Eu acho que, assim, uma aposta segura seria Conclave e Anora. Eu vou votar em Anora. A minha aposta é Anora. Vamos ver. Em roteiro adaptado, ou seja, roteiros que são adaptados de outras coisas, não necessariamente um livro, mas pode ser de uma peça, pode ser de uma série de TV, pode ser de um outro filme. Continuações sempre estarão em roteiros adaptados, então é algo que surge de um material base que já exista. Então temos Um Completo Desconhecido, Conclave, Amélia Pérez, Nickel Boys e Sing Sing. Sing Sing é o único filme que ficou de fora do melhor filme, o que é uma pena, porque eu acho que Sing Sing podia estar no lugar do Brutalista. Mas essa categoria, seguindo os padrões, eu acho que dá pra dar certeza que é de Conclave. Apesar que o prêmio do sindicato foi pra Nickel Boys, mas todos os outros prêmios foram pra Conclave. E Conclave vem chegando bem forte nessa temporada. Na verdade, não é que ele chega forte. Ele teve uma campanha meio constante, assim. Ele não se envolveu em nenhuma polêmica. Ele é um filme bom. Ele é um filme com um elenco de peso, um elenco muito bom. Ele é um filme muito redondinho, assim, no que ele se propõe. Ele é tradicional, mas é um filme bom, né? Então ele chega aí como favorito. Então eu acho que seria a aposta certeira colocar pra Conclave. E também seria a minha aposta. Eu votaria em Conclave. Roteiro original, temos Anora, O Brutalista, A Verdadeira Dor, Setembro 5 e A Substância. A Verdadeira Dor não está indicado no melhor filme, mas está indicado em ator coadjuvante. E Setembro 5 só tem essa indicação. Era um filme que o pessoal estava cotando como o melhor filme, talvez que entrasse nas últimas vagas, que acabou ficando com a gente, né? Que maravilha. Mas é um filme que eu estava morrendo de preguiça de ver. Eu estava torcendo muito para não ser indicado e não foi indicado. Só teve essa indicação que eu acho que vai passar batidíssima, porque ele não é favorito, então eu acabei não vendo o filme. E eu também não assisti A Verdadeira Dor ainda. Eu quero ver isso até o fim de semana, mas por enquanto ainda não. E essa categoria também está caótica, porque o prêmio do sindicato foi para Nora, o BAFTA foi para Verdadeira Dor e o Critics' Choice foi para Substância. O Globo de Ouro só tem uma categoria de roteiro, ele não divide
adaptado original. E quem ganhou foi Conclave, que ficou na categoria passada, né? Então, por isso que eu nem falei de Globo de Ouro aqui. Então, assim, sinceramente, eu não tenho ideia de quem poderia ganhar esse prêmio de roteiro original. Eu queria que fosse pra Substância. Apesar que eu não acho que o roteiro é, tipo, a melhor coisa do filme. Eu acho que a melhor coisa do filme é a direção, que pega um roteiro que ele tem lá, seus probleminhas, e transforma em algo maior do que ele é. Eu acho que é o mérito de uma boa diretora, apesar que foi a Coralie Fargetti que tanto escreveu quanto que dirigiu, né? Mas eu ficaria muito feliz com uma vitória da Substância. Mas eu acho que pode ir pra Nora. Porque eu tenho uma teoria de que fique a Nora com roteiro, o Brutalista com direção e Conclave com o filme. Mas vamos chegar lá. Eu apostaria em a Nora, mas eu ficaria muito feliz se a Substância ganhasse. Na verdade, eu acho muito plausível a Substância ganhar esse prêmio, porque pode ser o jeito da academia falar, olha, a gente valoriza o terror agora, porque eu acho impossível o Oscar de direção ir pra Fargetti ou Substância ganhar melhor filme. Eu acho que são duas coisas muito fora da casinha. Mas roteiro é uma coisa possível. Assim como a Justine Triet levou ano passado, pode ser o jeito da academia falar, olha, a gente até gosta de mulheres de vez em quando. Não dirigindo, mas escrevendo. Onde é o lugar delas. Eu vou mudar. Eu aposto em A Substância pra roteiro original. Ator coadjuvante, os indicados são... Ai, lá vai eu ler nome. O Yura Borisov, de Anora. O Kieran Culkin, da Verdadeira Dor. O Edward Norton, do Um Completo Desconhecido. O Guy Pearce, do Brutalista. E o Jeremy Strong, do Aprendiz. Eu, sinceramente, não me importo com essa categoria. Porque, assim, o Kieran Culkin ganhou todos os prêmios. Ele ganhou o prêmio do sindicato, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou o Critics. Tudo que tinha pra ganhar, ele ganhou. Então, eu acho que é a aposta segura. Ele venceu o Oscar. Eu não consigo ver um cenário onde isso não aconteça. E eu não sei nem dizer quem seria a surpresa. Porque, assim, eu não assisti a Verdadeira Dor ainda e eu também não assisti o Aprendiz. Nenhum Completo Desconhecido. Eu não vi quase nenhum dos filmes. Mas entre o Guy Pearce e o rapaz da Nora... Eu gosto mais do rapaz da Nora, do Yura Borisov. Eu gostei muito dele no filme. Eu acho o personagem dele ótimo, acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho. Então eu votaria nele, mas é porque eu não vi os outros filmes também, né? Aí é um problema, porque acabei falhando em ver os filmes, mas até domingo eu vou ver. Mas a aposta certeira é do Kieran Culkin ganhar essa daí. É o ponto mais fácil no bolão de todo mundo. Atriz coadjuvante, também a Zoe Saldanha tá vencendo tudo que tem pra vencer, mas eu gosto de pensar que talvez a academia não esteja tão animada em dar prêmios para Emília Pérez, então as coisas podem chacoalhar um pouquinho por aqui. Quem tá indicado é a Mônica Barbalho, do Completo Desconhecido, a Ariana Grande, de Wicked, a Felicity Jones, do Brutalista, e a Isabella Rossellini, de Conclave, junto com a Zoe Saldanha, de Emília Pérez. Assim, como falei, prêmios do Sindicato, BAFTA, Golden Globes, Critics' Choice, tudo foi a Zoe Saldanha que venceu, inclusive em premiações que aconteceram pós-escândalo de Emília Pérez. A Zoe Saldanha saiu sem se machucar desse caos todo, a campanha dela continua em pé. A aposta segura seria a Zoe Saldanha, mas eu vou fazer uma aposta ousada. Eu acho que vai pra Ariana, com base no que? Vozes da minha cabeça, porque eu acho que a Ariana merece esse Oscar, porque eu fui de hater, eu não gostava da Ariana Grande, e hoje eu me tornei fã da pequena menina Dangerous Woman. Ela some no filme, eu não vejo a Ariana Grande, eu vejo Glinda o tempo todo, e enfim, a minha torcida é dela. Eu votaria nela. Mas eu acho que talvez dê Zoe Saldanha, mas vai que dá a Ariana Grande. Eu me sinto tão tentada a colocar a Ariana Grande nos bolão, porque vai que acontece, e aí você ganha tanto ponto que o pessoal tá indo tudo na Zoe. Sei lá, né? Fica aí esses momentos. Eu acho que isso que traz graça, assim, nessa coisa de querer prever o imprevisível. Em animação, temos Flow, Divertidamente 2, Memórias de um Caracol, o Wallace e Gromit, A Vingança e o Robô Selvagem. Eu acho que essa é a melhor seleção de indicados ao Oscar de animação que o Oscar já teve. Todos são filmes muito bons. Tipo, o filme que eu menos gostei foi o Wallace e Gromit, mas ainda assim eu gostei muito do filme, eu me diverti. É que ele é mais infantilzinho, ele tem umas coisas meio bobinhas, mas mesmo assim, ele é muito legal. Eu adoro o nome A Vingança, eu adoro a premissa do pinguim prisioneiro querendo vingança, e a vingança dele é maravilhosa. Assim, o Wallace mereceu um pouquinho da vingança que ele recebeu. Não vou aqui passar muito pano, mas
Eu acho que o Gromit concordaria comigo. Então, esse é o filme que eu menos gostei, entre aspas, da seleção toda. É um filme que eu tenho muitas coisas boas pra falar, né? Se eu for fazer um ranking, é o Wallace e Gromit, Divertidamente 2. E, putz, é difícil, porque tanto Robô Selvagem, quanto Memórias de um Caracol, quanto Flow, são filmes que eu dei 4 estrelas e meia. E são filmes que eu dei coração também. E que eu gostei muito, muito, muito. Eu chorei nos 3. Eu me emocionei, eu me diverti. São 3 filmes muito, muito bons. E fico feliz de ter esse destaque aqui, até porque Memórias de um Caracol, se não fosse isso, eu não sei quando que eu ia ter acesso a esse filme. Porque, querendo ou não, o filme tá indicado ao Oscar, ajuda algumas ondas a se movimentarem. Apesar do filme não ter chegado no Brasil ainda, eu acho bem pouco provável que ele chegue no cinema, porque é uma animação adulta, né? E a animação adulta sempre tem um grande problema de marketing, que é fazer as pessoas entenderem que uma animação pode ser para adultos também. E aí vai um desavisado, não vê a classificação indicativa, leva uma criança no cinema, vê que não é um filme para criança, aí fica, ai meu Deus! E aí faz um textão no Facebook, e aí isso causa um grande pânico moral, porque, nossa, as criancinhas, não pode colocar as criancinhas no meio que o pessoal para de pensar e começa uma caça às bruxas. É uma grande bucha pra qualquer distribuidora botar esse filme no cinema por causa disso. Porque acontece, gente. Vocês não lembram quando lançou A Festa da Salsicha? Foi um caos. Então, assim, é um filme que se ele entrar no cinema vai entrar num circuito muito reduzido. E eu acho bem mais provável que ele chegue de mansinho em algum streaming. E eu espero que isso aconteça logo, porque eu quero falar mais desse filme. Eu quero que mais pessoas vejam esse filme. Robô Selvagem é maravilhoso. Foi um dos meus melhores do ano passado. Eu já falei muito dele do ano passado, porque ele entrou nos melhores do ano, ele entrou nos melhores do meu mês, enfim, etc. E Flow eu assisti essa semana e também é maravilhoso. Também vai entrar pros meus favoritos do ano. Eu nem sei, ainda tem 10 meses pra acabar o ano, mas eu tenho certeza que ele vai entrar no top 15 do ano. A não ser que seja um ano ridiculamente bom. Se eu assistir 15 filmes melhores que Flow, vai ser um ano muito bom, né? Então vamos ver. Porque Flow é maravilhoso. E assim, por mais que Robô Selvagem chegue como favorito por ser uma produção norte-americana, porque assim, Divertidamente 2 tem a Disney por trás, mas fica meio pálido perto dessa corrida que tá maluca. O Wallace e Gromit é uma animação britânica, Robô Selvagem é da DreamWorks, Memórias de um Caracol é uma animação independente australiana e Flow é uma animação independente da Letônia. Então, olha só os players que a gente tem aqui. O BAFTA, obviamente, foi para Wallace e Gromit, porque eles têm muito orgulho dessa propriedade intelectual, né? Que o Wallace e Gromit, eles têm vários filmes, curtas, séries. Eles são um patrimônio da Inglaterra, então nada mais justo do que o Oscar britânico ir para eles. O Globo de Ouro foi pra Flow, que, na minha opinião, é um dos grandes motivos de Flow ter sido indicado no filme internacional também e botado um holofote enorme em cima dele. E o Critics' Choice foi pra Robô Selvagem. Aí teve o Annie Awards, que é o Oscar da animação. É uma premiação voltada pra animação, tanto pra cinema quanto pra TV, e tem várias categorias. O maior vencedor foi Robô Selvagem. Não me recordo quantos prêmios ele levou, mas ele levou de melhor filme animado, ele levou de melhor voice acting, né? Melhor atuação de voz, melhor direção, melhor design de personagem. Ele levou muitos prêmios. Mas Flow levou de filme independente e de roteiro. Então, assim, Robô Selvagem é o favorito, mas Flow tá aí. Flow tá de olho. Flow pode surpreender. Então, assim, eu votaria em Flow, mas eu acho que quem vai levar é Robô Selvagem, o que me deixaria feliz, porque Robô Selvagem é um ótimo filme. Mas, assim, eu acho que a gente não deve subestimar o poder do Gatinho Preto. Ai, chegou a nossa vez. Vamos lá para filme internacional. Os indicados são Ainda Estou Aqui, representando o Brasil, A Garota da Agulha, representando a Dinamarca, Emília Pérez, representando a França, A Semente do Fruto Sagrado, representando a Alemanha, e Flow, representando a Letônia. Eu assisti todos esses 5 filmes, e assim, Emília Pérez chega um caminhão atropelando todo mundo. E eu acho que eu comentei no episódio de filmes pra ficar de olho no Oscar, que se um filme é indicado a filme internacional e a melhor filme, não existem dúvidas de que ele vai ganhar. Só que não contavam que a gente também estaria em melhor filme, então a gente pode sonhar. E assim, gente, eu quero muito acreditar que a gente vai levar esse Oscar. É a maior chance que a gente tem desde sempre. Apesar que, assim, vocês sabem que o Brasil tecnicamente já tem um Oscar de filme internacional, que é de Orfeu Negro. Mas, na verdade, foi a França que mandou como representante, era dos anos 50 e tal. Mas Orfeu Negro tem o Oscar de filme internacional. É um filme que é rodado no Brasil. Ele é falado em português, mas se não me engano o diretor é francês e foi a opção da França. Parecido com Emília Pérez, mas completamente diferente, porque eu imagino que teve algum respeito pela nossa cultura, né? Ao contrário do que aconteceu, né, com o nosso queridíssimo filme, mas não vou entrar em detalhes aqui.
ouçam o episódio passado pra ver todas as polêmicas e tal. E assim, Emília Pérez venceu o BAFTA, venceu o Globo de Ouro, venceu o Critics' Choice, tá com uma força muito grande, tá querendo muito esse Oscar. Mas eu acho que a gente tem uma chance sim, pode ser uma ilusão, pode ser que eu esteja cega pelo meu patriotismo repentino, mas eu acho que a gente tem chance sim. É o filme que eu votaria. Se é meu favorito, não sei, porque Flow realmente me pegou, assim. Flow foi um filme que mexeu muito comigo, mas eu acho que meu ranking seria Ainda Estou Aqui, Flow, A Semente do Fruto Sagrado, A Garota da Agulha e Emília Pérez. E eu vou falar uma coisa polêmica. Eu gostei médio da Garota da Agulha. Pra mim, dava pra sair Emília Pérez e sair A Garota da Agulha e entrar outros filmes. Entrar o filme tailandês que eu vi mês passado, aquele Como Fazer Milhões Antes que Vovó Morra. E, sei lá, entrar algum outro filme que não fosse da Europa. Acho que dava. Mas, enfim, né? A Semente do Fruto Sagrado é um caso muito interessante que, em outros contextos, ele chegaria como favorito. Mas na situação atual, ele não é tão favorito assim. Mas eu não acho que também é pra ser um filme dispensado, assim, no sentido de que, ele não vai ganhar. Sabe, botar a plaquinha do Big Brother, da dinâmica lá de segunda-feira, tipo, não ganha, biscoiteiro e tal. Eu acho que A Semente do Fruto Sagrado é um filme que não deve ser subestimado, assim como o Flow também não deve ser subestimado. Mas eu vou torcer pro Brasil e eu acho que vai estar Brasil. Eu acredito que se a gente vai levar um prêmio na cerimônia, vai ser filme internacional. Vamos agora para melhor ator. Os indicados são Adrien Brody por O Brutalista, Timothée Chalamet por Um Completo Desconhecido, Como Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Conclave e o Sebastian Stan por Aprendiz. Engraçado notar que apenas 3 dos atores estão com filmes indicados a melhor filme, enquanto que todas as atrizes estão com seus filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Geralmente é o oposto. Sempre tem um ou outro filme que acaba conseguindo só uma indicação de ator, que é o caso do Aprendiz, que foi uma surpresa, foi a surpresa dessa categoria, enquanto que todos os outros já estavam dados como certo. É uma pena que Sing Sing tenha poucas indicações, porque é um filme muito bom. Na verdade, o Como Domingo é a minha atuação favorita dessa turma aqui, apesar de eu não ter visto o Aprendiz ainda, nem o Completo Desconhecido. Mas todos os prêmios estão indo pro Adrien Brody, o que é até curioso, porque no episódio da semana passada eu comentei de uma polêmica de uso de inteligência artificial no Brutalista. Isso respinga um pouco na atuação do Brody. E até comentei que isso poderia prejudicar a situação dele, porque os prêmios que ele ganhou foram prêmios de votação anterior a essa notícia, que foi o Globo de Ouro e o Critics' Choice. Ele também ganhou o BAFTA, mas é porque os ingleses, eles não se importam. O BAFTA deu pra ver muito isso, assim, que os ingleses simplesmente não se importam, foram lá e deram o prêmio pra Emília Pérez, mesmo a votação acontecendo no meio do caos todo. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando chegou o SEG, que é o premiação do Sindicato de Atores, quem ganhou foi Timothée Chalamet. E aí todo mundo ficou, ué, e agora? Apesar de que a cerimônia do SEG aconteceu depois das votações do Oscar estarem encerradas. Se isso mostra uma tendência da academia tentando se desvincular do Brutalista por causa disso, porque tem muitos membros da indústria e eu sei que tem muita gente que é contra o uso de inteligência artificial. Toda a greve de roteiristas e atores de 2 anos atrás foi sobre isso, então eu imagino que os braços de atuação e de roteiro, pelo menos, não tenham curtido tanto isso. O quanto que isso pode reverberar na votação pro Adrien Brody, não sei. Se não fosse o SEG, com certeza o Adrien Brody ganhava, e se não fosse ele, ia ser uma grandíssima surpresa. Agora, as surpresas são mais possíveis de acontecer. Em contextos de bolão, eu acho que eu ainda votaria no Adrien Brody, porque é o voto seguro. Eu queria que talvez o Ralph Fiennes surgisse nesse caos enquanto um competidor, mas ele não ganhou tantos prêmios assim. Então seria uma coisa meio inédita ver ele ganhando, apesar de eu gostar mais da atuação dele do que do Adrien Brody.
né? Dos 3 que eu vi, eu gosto muito do Como um Domingo, eu gosto muito do Ralph Fiennes e eu gosto médio do Adrien Brody, porque eu não gostei do Brutalista, então tem isso também. O Adrien Brody tá bem, mas, sei lá, ele tá sofrendo tanto a maior parte do tempo que eu fico, nossa, quanto sofrimento é possível um homem ter? Então, assim, eu acho que o voto seguro seria que o Adrien Brody vai ganhar. Eu não duvidaria se acontecesse surpresas, então vamos ficar de olho. Mas por mais que essa possibilidade de surpresa possa ter aparecido na reta final, nada se compara ao completo caos que está a categoria de melhor atriz. Entre as indicadas temos a Cynthia Erivo por Wicked, a Carla Sofia Gascon por Emília Pérez, a Mike Madison por Anora, a Demi Moore por A Substância e a Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui. Tá, quais são as chances da Fernanda? Elas são baixas, mas elas não são zero. Tipo, quem eu acho que não tem chance aqui é a Carla Sofia Gascon, depois de tudo que aconteceu. E eu também não acho que a Cynthia Erivo tem força, porque tá meio que entre as outras 3. Porque no Globo de Ouro, a Fernanda Torres ganhou atuação de drama, que foi o que impulsionou a campanha dela, porque ela não participou de nenhum dos outros prêmios televisionados, ela não foi indicada no Critics' Choice, nem no SEG, nem do BAFTA, ela nem entrou na longlist do BAFTA. Então, foi a partir da vitória do Globo de Ouro dela que botou ela nesse cenário. E foi um timing muito bom, junto com a estreia do filme lá nos Estados Unidos. Os norte-americanos estão descobrindo esse filme, tecendo 1000 elogios. Eu acho que é a melhor atuação dessa turma, né? Meu top, acho que é Fernanda Torres, Demi Moore, a Mike Madison, a Cynthia Erivo e a Carla Sofia Gascon. Eu falei do Globo de Ouro, que foi onde a Fernanda ganhou a atriz de drama, mas a atriz de comédia foi a Demi Moore, e a partir daí começou a campanha dela. Quer dizer, já estava vindo aí a campanha, mas o discurso que ela deu no Globo de Ouro foi um discurso muito poderoso, muito impactante. Foram os discursos que mais reverberaram da Fernanda e da Demi. E isso fez ela ganhar outros prêmios. Ela ganhou o Critics' Choice e ela ganhou o SEG, sempre dando discursões, assim, falando da carreira dela e conectando isso com a história do filme, o que é muito interessante. E pra bagunçar tudo, o BAFTA foi pra Mike Madison, que aí todo mundo ficou, que isso acendeu um alerta de que talvez a ala mais conservadora talvez não goste de A Substância, não tenha assistido A Substância por ser um terror, etc. Então, pra esse pessoal, a Demi Moore não tem tanta força. E aí a outra via seria a Mike Madison, que também tá ótima. Então, assim, se vocês forem assistir qualquer vídeo de norte-americano fazendo previsão, eles vão falar que tá entre a Demi Moore e a Mike Madison, com o Fernanda Torres correndo por fora, podendo surpreender. Pra mim, está entre Demi Moore e Fernanda Torres. Mas, assim, a gente não pode ignorar que a Demi Moore é a favorita. Ela é uma atriz norte-americana, num filme falado em inglês. Ela tem uma carreira enorme, as pessoas conhecem ela. Nossos pais, que não são ligados em cinema, e conhecem a Fernanda Torres por motivos óbvios, mas também conhecem Demi Moore. Então, assim, ela é uma pessoa muito famosa. Toda essa campanha de celebrar finalmente ela é uma campanha boa. E se ela ganhar, não é inesperado. E não é injusto também. A gente vai ficar triste, mas é isso, gente. A gente tem que se preparar para esse cenário. A Fernanda Torres não é favorita. A Fernanda Torres nem é, assim, a segunda mais forte. Ela é quem tá correndo por fora. Mas vamos ver como que as coisas vão se desenrolar. Obviamente que eu tô torcendo pra Fernanda. Se eu tivesse na academia, votaria nela e tal. Mas tenho certeza que se a Demi ganhar, vai ser um discurso bom e vai ser uma vitória justa também. Eu vi um tweet muito engraçado, falando no ano que a gente finalmente foi indicado a várias categorias do Oscar, foi o mesmo ano que a academia resolveu valorizar o terror, né? Porque às vezes a gente entra nesse espírito fanista muito grande, né? E começa a fazer por causa das competidoras e tal, mas a gente não pode ficar ignorando elas, né? E ficar chamando de sem talento, ficar evocando a situação da Gwyneth Paltrow novamente. Sendo que no Oscar de 99, que a Gwyneth Paltrow ganhou, foi um pouquinho de surpresa. A vitória dela é por causa da campanha massiva do Harvey Weinstein, que ele fazia muito isso no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E, na verdade, quem era a favorita naquele ano não era nem a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro era um azarão na categoria. As chances dela eram mínimas de vitória, mas quem o pessoal tava apostando que ia ganhar era a Cate Blanchett, era o ano da Cate Blanchett ganhar o Oscar,
mas foi pra Gwyneth Paltrow, por isso que é um ano meio indigesto pra muita gente. Pra gente, principalmente, mas as nossas chances naquele ano, elas eram muito, muito baixas. Esse ano a gente tem chance de verdade. Então vamos sonhar, mas vamos ficar um pouquinho com o pé no chão também. Em direção, a gente tem o crime, que é não ter o Villeneuve aqui, e nem o Edward Berger de Conclave. Mas no lugar temos indicados o Sean Baker de Anora, que eu acho um bom diretor de um bom filme. O Brad Colbert do Brutalista, que eu não gostei do filme, não gostei da direção dele. O James Mangold de Um Completo Desconhecido, que eu não assisti ainda. O Jacques Audiard, de Emilia Pérez, que eu achei uma péssima direção. E a Coralie Fargeat, de A Substância, que eu acho uma direção excelente. Então, assim, tem 2 filmes que eu não gostei nem um pouco e que eu acho que o trabalho de direção não foi muito bom aqui indicados. E, assim, também a questão de favoritos é debatível, porque o Brad Colbert ganhou tanto o BAFTA quanto o Globo de Ouro. Mas, novamente, o Globo de Ouro foi antes das polêmicas de inteligência artificial. O BAFTA, eles não se importam. O prêmio do sindicato, que há anos costuma bater com o resultado do Oscar, foi pro Sean Baker. E o Critics' Choice foi pro John M. Chu, de Wicked, que nem indicado aqui foi. É muito curioso, apesar de gostar muito de Wicked. Eu não sei se eu gosto tanto da direção dele, porque tem algumas questões estéticas que me irritam um pouco no filme e eu culpo ele, mas ao mesmo tempo o filme se resolve muito bem. E eu acho que também tem mérito dele. Mas vamos falar aqui de direção. Eu acho que Jacques Audiard não tem tanta chance, dado todo o contexto. Diria que talvez esteja entre Brad Colbert e Sean Baker. Mas é numa situação de divisão que talvez uma terceira via possa se sobressair. Essa terceira via pode ser o James Mangold, porque ele é uma pessoa muito querida na indústria. Ele sempre tá aí com os filmes dele. Um Completo Desconhecido foi um filme que meio que arrebatou a galera no final do ano, assim. Foi um filme que o pessoal tava botando no Oscar por ser dele, né? Por ser uma biografia do Bob Dylan com o Timothée Chalamet, dirigido por ele. Então são vários fatores, assim, pra ficar de olho. E foi um filme que ele superou essas expectativas, né? Porque o pessoal olha vários lançamentos e coloca vários filmes como possibilidades de temporada de premiação. E esse foi um filme que chegou em cima da hora. Ele teve o lançamento em dezembro. As pessoas só foram começar a assistir ele no final de dezembro, começo de janeiro. E todo mundo falou muito bem. Ele chegou essa semana aqui no cinema do Brasil. Quer dizer, da data que eu tô gravando, esse episódio ainda não estreou. Mas na data que vocês vão ouvir já vai ter estreado. É o último filme que chega no cinema, assim, dos que tem, né, distribuição aqui no Brasil. Então, assim, não trataria ele como uma coisa que não poderia acontecer. A Coralie Fargeat, eu acho que ela é mais azarão, assim. Eu acho pouco provável ela ganhar, apesar dela ser o meu voto. Se eu fosse votante da academia, eu votaria nela. Porque eu acho o trabalho dela o melhor, assim, dos 5. Eu gosto muito da direção da Substância. Eu gosto mais da direção do que do roteiro de A Substância. Mas vamos que vamos. Se eu fosse apostar, eu apostaria no Sean Baker. E eu ficaria feliz no Sean Baker ganhando também, porque eu gosto de Anora. Eu achei ele um diretor muito criativo, com uma carreira já estabelecida dentro do cinema independente. E vai ser interessante ver essa coroação dele. Que é uma coisa que não acontece tanto, que é essa celebração de diretores do meio independente ainda fazendo filmes pequenos, filmes baratos. Que a Nora é um filme muito barato. A minha aposta é o Sean Baker. Chegamos agora na reta final, na última categoria, que é a de melhor filme. Temos 10 indicados. Em ordem alfabética, Ainda Estou Aqui, Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Emilia Pérez, Nico Boys, A Substância e Wicked. O método de votação de melhor filme é diferente das outras categorias. Todas as outras categorias têm as 5 opções e cada um vota em uma. Quem tem uma maioria simples ganha. Em melhor filme é diferente. As pessoas fazem um ranking de 1 a 10, ordenam os filmes. Não necessariamente todos, mas faz essa ordenação de filmes. E aí existe um cálculo extremamente complexo pra meio que dar pesos a cada filme. E aí eles veem se tem um filme em 51% de todos os primeiros lugares. Se não tem, começa a fazer um monte de conta. Se tem algum filme que tá em 50% dos últimos lugares, ele é eliminado. E aí são vários cálculos complexos que são feitos. Então, isso tende a beneficiar filmes que talvez não estejam no primeiro lugar de todo mundo, mas que estejam no top 3 da maioria. É por isso que acontecem coisas como a vitória de Coda, como a vitória de Spotlight. Eles meio que são frutos desse esquema. Eles são frutos desse esquema de ordenação. Então, talvez eles não são o filme mais elogiado do ano, porque talvez o filme mais elogiado do ano
também seja divisivo o suficiente pra muita gente odiar e colocar em categorias baixas, ou pra muita gente achar que não é digno de Oscar, como foi o caso de Mad Max no ano de Spotlight e de Ataque dos Cães no ano de Coda, né? Ataque dos Cães particularmente recebeu uma enxurrada de críticas negativas da ala mais conservadora, então muita gente deve ter botado ele em último lugar pra ele não ter conseguido os pontos suficientes, né, pra ganhar. E é por causa desse método que eu tenho certeza que Emilia Pérez não vai vencer, porque eu acredito que ela vai estar no último lugar de muita gente, e se ela não estiver no último lugar, eu não acho que ela vai estar alta o suficiente pra uma vitória. Bom, não existe um filme que esteja conquistando todos os prêmios. As coisas estão divididas. Lá no começo, no Globo de Ouro, que tem a categoria de comédia e drama, quem ganhou comédia foi Emilia Pérez, quem ganhou drama foi o Brutalista. Mas isso foi muito cedo na campanha, eu acho que os dois filmes perderam força e eu acho que nenhum deles ganha nessa altura do campeonato. No Critics' Choice, a Nora venceu o melhor filme e Conclave venceu a categoria de melhor elenco. A categoria de melhor elenco é uma categoria que eu acho que vai ser incluída no Oscar, eu acho que eles estão com projetos de fazer isso daqui a alguns anos, mas que em algumas premiações ela também serve como termômetro, né? Porque elenco, querendo ou não, você julga o conjunto de atuações, talvez nem tanto a qualidade do filme, mas serve como um termômetro também. Mas querendo ou não, ele dá uma preferência para filmes com elencos maiores. Aí, que nem eu falei, Critics, a Nora venceu o filme e Conclave ganhou o elenco. No BAFTA foi o contrário. Conclave ganhou o filme, a Nora ganhou o elenco. E Conclave ganhou muitas coisas no BAFTA, inclusive melhor filme britânico e várias outras categorias. Mas o Ralph Fiennes não ganhou atuação, que é engraçado. Aí Conclave também ganhou o prêmio de elenco no SEG, porque o SEG é prêmio de atuação, então a atuação em conjunto foi pro Conclave. E é engraçado porque o SEG, há anos, quem ganha elenco no SEG ganha melhor filme no Oscar. Mas também, há anos, quem ganha melhor filme no PGA, que é o Sindicato dos Produtores, também ganha melhor filme no Oscar. Mas aqui foi cada um para um filme, né? O SEG foi pra Conclave e o PGA foi pra Nora. E teve o Spirit Awards também, que é a premiação do cinema independente, que nem todos os filmes indicados entram. Também teve o Spirit, que é pra filmes independentes, nem todos os filmes indicados acabam entrando, mas a Nora ganhou lá também. A Nora ganhou bastante coisa nesse meio tempo, vem numa crescente muito grande, mas Conclave também tá meio que por aí. E eu acho que Conclave seria uma escolha segura, que por mais que seja um filme sobre a Igreja Católica e os bastidores da escolha do Papa, é um filme que se manteve muito fora de qualquer tipo de polêmica, assim. Talvez o final dele seja um pouquinho divisivo, mas eu vi pouquíssimas críticas, assim, da galera religiosa falando, ai meu Deus, que absurdo de filme. No geral, eu vejo as pessoas gostando muito, porque é um filme muito bom. Então, assim, eu apostaria que tá entre a Nora e Conclave. Eu acho muito difícil cravar uma previsão. Eu vou ter que dar aqui um nome no final, né? Pra vocês me cobrarem depois se eu tô certa ou se tô errada. Tem muita gente discutindo quais são as chances de ainda estou aqui no meio desse caos todo. Não acho que a chance é 0, mas eu acho que é uma chance muito baixa. Assim como a Substância, assim como o Nickel Boys, por exemplo. Porque eu imagino que ele vai estar... várias listas ele talvez esteja no top 4, mas eu acho que várias também ele vai estar mais pra baixo, assim, sei lá, em 5º, 6º lugar. Então, não sei se ele vai ter força pra subir. A Substância, eu imagino que muita gente vai estar colocando em último lugar por ser um filme de terror, principalmente a ala mais conservadora. Então, também não vejo ele chegando tão lá em cima. Eu vi gente discutindo que é um cenário tão divisivo que pode ser uma chance de um filme aleatório, tipo, sei lá, Wicked ganhar. Eu acho pouco provável que tanto Wicked quanto Duna levem também. Não sei porquê, mas eu não vejo isso acontecendo, mas não seria impossível também. De todos esses prêmios que acontecem antes, o único que tem uma votação semelhante à do Oscar é do PGA, que também tem esse método proporcional. Então o PGA tem um pouco mais de peso do que os outros, por ter esse esquema de ranking. Eu não ficaria triste se a Nora ganhasse. Eu gostei do filme, apesar de não estar entre os meus favoritos. Se eu fosse fazer o top 10, se eu fosse um votante da academia, eu faria um top 10 estratégico. Eu botaria em primeiro lugar Ainda Estou Aqui, por razões óbvias. Em segundo lugar, eu colocaria A Substância, pra dar um up, assim, né, pra deixar ele alto, por mais que eu goste de outros filmes um pouco mais, e depois eu seguiria com o meu ranking, que seria Duna Parte 2, Wicked, né, que são 2 filmes que me arrebataram no ano passado, Conclave, A Nora, O Brutalista e Emilia Pérez. Eu ainda não assisti Nickel Boys, eu ainda não assisti Um Completo Desconhecido, então não sei em que lugar que eles estariam no meu ranking. Se eu conseguir ver até o fim de semana, provavelmente eu vou postar lá no Instagram. Mas vamos ver o que a semana nos guarda e que o dia do Oscar nos guarda. Se eu for cravar uma aposta agora, nesse momento,
que eu tô gravando de manhã, porque eu não sei se vocês perceberam, eu comecei gravando ontem à noite, tô terminando de gravar hoje de manhã, mas agora, às 7h19 da manhã do dia 26 de janeiro, talvez um pouco carregada entre minha preferência, porque entre Conclave e Anora eu gosto mais de Conclave. Então, assim, vou fazer essa previsão. Eu acho que Conclave vai vencer melhor filme. Essas são as apostas. Onde assistir os principais filmes indicados ao Oscar, né? Fazer aqui uma rodada relâmpago de onde ver os filmes. Wicked está disponível em aluguel digital, A Substância está na MUBI, Nickel Boys está no Prime Video, agora ainda não tá, mas chega amanhã, então quando esse episódio for ao ar vocês vão ter acesso, e eu também, porque tô esperando isso. Ainda Estou Aqui está nos cinemas, Emília Pérez, acho que tá no cinema ainda, Duna Parte 2 está na Max, Conclave tá no limbo de cinema, streaming. Eu não sei se ele ainda tá no cinema, mas eu acho que não tá em streaming também. Completo Desconhecido tá no cinema, O Brutalista tá no cinema. Anora, mesma situação de Conclave, naquele limbo pós-cinemas. Talvez esteja passando em alguns lugares, alguns cinemas que forem fazer maratona de Oscar e tal. O Aprendiz tem aluguel digital. Sing Sing tá nos cinemas. Flow tá nos cinemas. A Semente do Fruto Sagrado chegou no Telecine esses dias. A Garota da Agulha tá na MUBI. Robô Selvagem tem aluguel digital. Wallace e Gromit na Netflix. Memórias de um Caracol tá indisponível, não tem distribuição, não sei quando vai chegar no Brasil. Divertidamente 2 no Disney. A Verdadeira Dor nos cinemas. Eu acho que esses são os principais filmes. Tem um outro aí que mordiscou uma indicação, mas enfim. Eu acho que esses são os principais filmes, são os filmes que estavam no meu radar, nem todos eu consegui ver. Nem todos eu vou conseguir ver, mas é a vida, né? Somos apenas humanos. Então essas foram as minhas apostas. Trouxe dados também para vocês embasarem as apostas de vocês. Vamos lá conseguir algum dinheiro aí com essa premiação, com essa festa norte-americana. Eu não falei das categorias de documentário nem das categorias de curta, porque eu não acompanho. Então eu não saberia opinar, eu não costumo assistir. Então ia ficar uma coisa muito Glória Pires e eu resolvi cortar pra não ficar tão extenso assim esse episódio, que já está extenso. Espero que tenham gostado. Espero que ajude a guiar essa maratona tardia, assim, carnavalesca dos filmes do Oscar, né? Pra quem curte fazer isso ao invés de sair na rua, que é meu caso. Mas é isso, né? Cada um faz o que quiser no carnaval. Curtam o feriado, divirtam-se, protejam-se. E bom Oscar a todos. Vamos torcer pra Ainda Estou Aqui e vamos ver o que vai acontecer, porque é divertido assistir uma cerimônia onde você não sabe o que vai acontecer. Porque quando tem um filme muito favorito, é legal se você gosta do filme, que foi o caso do ano de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas quando você não gosta do filme, que foi o meu caso com Oppenheimer ano passado, é muito chato você ver um filme que você não gosta ganhando tudo. Então aqui, pelo menos esse ano, não vai ter um filme que vai levar, assim, um monte de prêmio. E tem várias categorias que estão, assim, no ar. Então a gente vai descobrir tudo junto, assim. É muito difícil de prever. E as chances de ganhar bolão são maiores, porque, né, divide mais os votos. Então, vamos lá, gente. Bom Oscar a todos, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.